E, além disso, como ressaltou o doutor Fabiano, né, ficou, inclusive, delineado isso no acórdão, que houve dano a terceiro, na verdade, enriquecimento a terceiro, e bem disse que há precedentes do TSE entendendo que o enriquecimento não precisa ser apenas do agente público, e sim de particulares. Realmente o caso trata da Operação Sanguessuga, uma fraude aí que teve no Brasil inteiro, em que se adquiriam ambulâncias, né, a preços muitas vezes superfaturados, e os processos eram montados. Isso começou no Mato Grosso e descobriu-se depois que era no Brasil inteiro através de emendas parlamentares. Então, um esquema bem claro, né, um claro fraude à licitação, montagem do processo licitatório, que por si só se enquadra no artigo 10. Houve o enriquecimento ilícito na medida que também não houve uma seleção, não existia uma seleção propriamente, né? Era tudo direcionado para a empresa do grupo que fazia parte dessa organização criminosa. Então, a meu ver, também presentes aí a dupla imputação que o tribunal tem afirmado no tocante a lesão ao erário e enriquecimento ilícito. Então, o Ministério Público ratifica e entende que deva ser negado o recurso e mantido o indeferimento da candidatura do recorrente. É como manifesto. Obrigado, doutor Heitor. Doutor Fabiano. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por José Ranulfo dos Santos em face da decisão do juízo eleitoral da 4ª Zona, que indeferiu seu registro de candidatura ao quadro prefeito do município de Arauá, pela coligação Arauá Feliz de Novo. Ele teve seu registro indeferido em razão de ausência de condição de elegibilidade nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, e da sua inelegibilidade com fulcro no artigo 1º, inciso 1, a linha 1 da Lei Complementar 6490. Doutor Fabiano começou pelo segundo processo e eu faço o meu voto começando pelo primeiro processo, que resulta de decisão do Tribunal de Justiça, com relação às doações dos imóveis. Como se sabe, para que haja a inelegibilidade, precisa reconhecimento do ato de improbidade em decisão transitada em julgado proferido por órgão colegiado. Isso existe. Ato de improbidade que resulte lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito, conduta dolosa. Registro a existência da conduta dolosa, mas, neste caso, eu entendo que não houve lesão ao patrimônio e, consequentemente, também não houve enriquecimento ilícito, é que, eu escrevo mais embaixo, consta na mesma decisão colegiada que as doações dos imóveis foram revertidas por ocasião do julgamento da ação anulatória 2010-89.000.066. Então, ele doou propriedades do município para determinadas pessoas que causaria dano ao erário e enriquecimento ilícito, mas isso foi revertido. E não estou falando aqui de pagamento de multa. Foi revertido, por isso, neste caso, eu estou entendendo que não se configura a inelegibilidade. Aí trago aqui muitas decisões nesse sentido, inclusive na questão da dúvida, e passo à análise da segunda questão. Eu digo que isso também foi registrado. O cartório eleitoral, cumprindo sua função, apontou esta inelegibilidade, que está tudo correto, não tem problema. Aí escrevo, está de igual sorte, mas de outro modo não socorre o recorrente, no que atine ao indeferimento do seu requerimento de registro de candidatura por ausência de uma das condições de elegibilidade. Para tanto, esclareço que a decisão já mencionada, oriunda do processo 000033215, que tramitou perante a 7ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, condenou um sujeito por incidir no artigo 12, inciso 2, e seu parágrafo único da Lei nº 8.429/92. Inicialmente, a suspensão de seus direitos políticos por 6 anos. Posteriormente, em 9 de 10 de 2012, essa pena foi diminuída por meio de recurso para 5 anos, tendo o trânsito julgado
transitado em julgado em 30 de nove de 2014. Hoje esclarecer ainda que, de fato, houve uma ação rescisória, que foi mencionada aqui, ajuizada pelo insurgente com finalidade de desconstituir a decisão transitada em julgado. Inicialmente, fora deferida uma tutela de urgência em 14 de 6 de 2016, é aquilo que foi registrado, que possibilitou ele se candidatar, para suspender os efeitos da condenação, quando já tinha sido cumprido aproximadamente 1 ano, 8 meses e 15 dias da pena de suspensão dos direitos políticos. Contudo, no julgamento do recurso especial, em 15 de 5 de 2020, houve decisão monocrática do STJ, julgando improcedente o pedido rescisório e, assim, restabelecendo a condenação mencionada, voltando a correr o restante do prazo da pena de suspensão dos direitos políticos, qual seja, 3 anos, 3 meses e 15 dias, coisa que só será finalizada em 2023. Tal decisão foi mantida quando o julgamento do AGE no recurso especial número 18.69637, Sergipe. Dito isso, verifico no de razão insurgente o argumentar o equívoco da sentença combatida, sustentando não ter ocorrido o trânsito em julgado da aludida ação rescisória. Isso porque a suspensão dos seus direitos políticos é decorrente da decisão oriunda do processo, cujo nome está aqui, que já transitou em julgado. Dessa forma, no presente momento, a decisão que está valendo é a da suspensão de seus direitos políticos até aproximadamente 2023, por condenação por improbidade administrativa em consonância com o disposto no artigo 15, inciso 5 da Constituição Federal. Isso posto, entendo que a pretensa candidatura do sujeito esbarra no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal, e trago aqui. Você precisa estar em pleno gozo dos direitos políticos, em pleno exercício, né? Salientes que aqueles que pretendem concorrer a cargo eletivo, entre outras condições, devem possuir pleno exercício dos direitos políticos. A ausência de tal condição enseja, inclusive, a impossibilidade de gerar a certidão de quitação eleitoral, requisito imprescindível ao deferimento do registro de candidatura. Assim, ausente a condição de elegibilidade constante no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o voto do relator. Doutor de Olinda, como vota? Doutor Edivaldo, com relação ao processo, a apelação civil 2018 00713557, onde houve a doação dos imóveis, Sim. A decisão colegiada do tribunal, como foi? A decisão colegiada foi no sentido... A decisão foi reconhecendo a improbidade, coisa assim. No entanto, reconhece também que houve essa devolução que consta na mesma decisão colegiada que as doações de imóveis foram revertidas. Ou seja, foram desfeitas as doações. Por isso, tendo sido desfeitas, o dano desaparece, no meu entendimento. Mas a decisão diz, ora, sancionar uma lei que permite doação de bens públicos a particulares, de modo que os mesmos implementem seus negócios nos imóveis doados, sem que se explique os critérios que levaram à escolha, a escolha dos beneficiários, traduz em atitude ímproba, eivada de dolo, má-fé. E ainda, registro que é desnecessária a existência de dano ao horário ou enriquecimento ilícito do agente, nos casos enquadrados no artigo 11 de improbidade. É isso que diz a decisão. Mas eu estou, mesmo com a decisão anulatória, isso foi na própria decisão colegiada, né? É o que consta que na própria decisão está registrado que os bens as doações foram revertidas. Mas o tribunal entendeu que mesmo assim haveria. De qualquer forma, né, está pelo improvimento. Eu acompanho o relator. Muito obrigado. Doutor Gilton. Também eu acompanho, senhor presidente. Doutor Leonardo. Também acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Raimundo. Acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Também acompanho o relator. Portanto, a unanimidade foi conhecido e desprovido o apelo, mantendo-se incólume a decisão do primeiro grau que indeferiu o registro de candidatura do senhor José